Está no ar Sementes da Graça, para começar bem o nosso dia. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciamos mais uma vez o nosso momento de reflexão na Palavra de Deus. Você que tem acompanhado as nossas reflexões, pedimos que divulgue o canal Sementes da Graça entre os seus contatos. E você que nos ouve pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não esqueçam de compartilhar a semente de hoje. O nosso texto da nossa reflexão está no livro dos Juízes. Vamos ler os versos 1 ao 3 do primeiro capítulo. Acompanhe comigo a leitura desse texto que nos diz assim: E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entreguei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a minha herança e pelejemos contra os cananeus. E também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. No início de um novo período, a ausência do líder Josué foi suprida pela busca por Deus e pela união entre as tribos. O livro dos Juízes retrata as conquistas e também os fracassos do povo de Israel após a morte de Josué. As conquistas vinham à medida em que consultavam e obedeciam ao Senhor, e os fracassos eram decorrentes da negligência em seguir os seus mandamentos. No primeiro verso do livro, encontramos uma notícia animadora em relação a esse novo momento. Apesar da morte do líder Josué, o povo não recuou, e já tinha ficado bem claro que aquele que os tinha conduzido ainda permanecia ao lado da nação, que o líder absoluto e mantenedor do povo era o próprio Senhor. Por isso, os filhos de Israel, a nação de forma unânime, perguntam a Deus quem daria o primeiro passo. Qual seria a tribo que subiria para enfrentar os cananeus? E a resposta veio. Deus fala com o seu povo, independente da ausência do líder humano. A tribo messiânica, que traria em sua descendência o ungido de Deus, é escolhida pelo Senhor para iniciar essa segunda etapa de batalhas, e isso já com a certeza da vitória. Buscar a Deus significa ser totalmente dependente dele. Os israelitas poderiam, por eles mesmos, avançar nas conquistas, e, inclusive, já haviam experimentado outras guerras e conseguido vitórias importantes sob o comando de Josué, mas enxergaram na consulta a Deus a decisão correta em se tomar. E além da decisão de buscá-lo, acertaram também na decisão de obedecê-lo. E como um reflexo da união inicial da nação, Judá, a tribo escolhida, chama outra tribo, a de Simeão, para lutarem ao lado deles, com a garantia de que também subiriam quando Simeão estiver em guerra. Uma parceria que fortaleceria a comunhão entre as tribos. Em tempos de guerra, a união da nação mostrou ser um grande diferencial. Uma comunhão com Deus sempre nos encaminha para uma direção correta e traz consigo os resultados desejados. A trajetória do povo mostrou isso,
e seus líderes compromissados sempre ensinaram assim: Deus é o Senhor da história, o Todo-Poderoso, que estabelece reis e que os destitui. A vitória está e sempre estará na presença do Senhor. Em paralelo a essa sábia atitude, a comunhão com a irmandade traz benefícios mútuos. A unidade nos períodos turbulentos faz com que a conquista individual seja de todos, e a aliança, como povo, como nação e como irmãos, teria plenas condições de se fortalecer. Obediência e comunhão estiveram presentes nesse episódio da nação. A bênção do Senhor foi a resposta divina a essa importante união. É comum procurarmos auxílio humano quando precisamos tomar decisões, e o Senhor tem colocado pessoas capacitadas para trazer boas orientações. Mas independente da presença ou ausência de tais pessoas, a atitude mais sábia sempre será procurar pelo Senhor, mesmo que aparentemente tenhamos o controle da situação. Conquistas estão inteiramente ligadas à busca e à obediência à palavra de Deus. Por outro lado, a negligência em buscá-lo e em obedecê-lo fatalmente resultará em fracassos e derrotas. Nossos passos devem ser constantemente orientados pelo Senhor. Ouça a voz de Deus. Caminhe se essa for a sua orientação. Aguarde se esse for o seu querer. A obediência sempre traz os melhores resultados. Mas não lute sozinho. Chame seus irmãos para acompanhá-lo. Permita que eles participem de suas guerras e de suas lágrimas, pois certamente contarão com você quando a dificuldade bater em suas portas. Compartilhe suas lutas e vitórias, pois você não está sozinho. A união entre os irmãos agrada o coração do Pai. Espírito se mover e pra te adorar, vou erguer a minha voz, levantar as minhas mãos. Quero ouvir a voz do Santo Espírito de Deus, que faz o coração se quebrantar e voar nas asas do louvor e entregar meu ser em adoração, pois nós
Encerramos assim o nosso devocional de hoje. Obediência e comunhão são os diferenciais nas lutas que enfrentamos. E querendo o nosso Senhor, amanhã estaremos juntos para mais uma reflexão em Sua palavra. Que Deus abençoe o seu dia e te dê vitória. Em nome de Jesus. Amém.